Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre duas metodologias executivas de tubulão, que é o tubulão Chicago e o tubulão Gol, muito pouco comentadas aqui no Brasil, mas que podem ser boas alternativas para com as medidas restritivas que a NR18 colocou neste tipo de fundação. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil. Pegue papel e caneta e vamos juntos! Nós sabemos, e já comentamos em vídeos anteriores, as medidas restritivas que a NR18 colocou no tubulão. Tem que ter um diâmetro, um fuste mínimo de 90 centímetros, uma profundidade máxima de 15 metros, proibiu o uso do tubulão a ar comprimido, muito utilizado para obras que necessitava-se passar o tubulão por um nível d'água, proibiu a execução de tubulão em solos que não têm coesão, por exemplo, em solos arenosos ou com nível d'água, enfim, foram muitos que nós já comentamos em vídeos anteriores. Porém, existem duas metodologias de execução de tubulão utilizadas lá fora, que é o tubulão Chicago e o tubulão Gol, que ninguém fala a respeito desses tipos de fundação aqui no Brasil. Então eu gostaria de trazer para vocês como é que é executado esse tipo de tubulão, para nós avaliarmos a viabilidade desses dois tipos de fundação, para ver se é uma alternativa aí para a gente fazer o nosso tubulão. Que a gente conhece a metodologia executiva do tubulão como você escava ali o diâmetro do fuste, você escava o fuste até uma profundidade de projeto e aí desce um operador, o poceiro, e executa o alargamento da base. Só que esta metodologia é muito arriscada, porque imagina que esse poceiro está realizando o alargamento da base aqui e esta porção de solo desmorona. Provavelmente, consequentemente, quase que certeza que vai acontecer um acidente fatal. Então é perigoso, sim, eu reconheço que é perigoso executar tubulão, mas que esse tipo de fundação ele é excelente no quesito geotécnico, nas características geotécnicas. Já possui ótima capacidade de carga, tanto a compressão como a tração, que a gente também já comentou em vídeos anteriores. Então, exatamente por tudo isso, eu gostaria de apresentar para vocês o tubulão Chicago e o tubulão Gol. Vamos falar um pouquinho do tubulão Chicago primeiramente. O tubulão Chicago é o seguinte, ele é um poço que ele é aberto em etapas. À medida que esse poço é aberto, você escava lá o seu fuste e imediatamente após uma certa profundidade, você faz esse escoramento aqui com pranchas. E depois desse escoramento, você trava essas pranchas com um anel metálico. Faz um escoramento aqui das pranchas com anel metálico. É muito semelhante às obras de escavação que a gente faz na infraestrutura da cidade. Quando a gente faz uma escavação na rua, e a gente geralmente coloca as pranchas de escoramento e trava com estroncas. Neste caso, a única diferença é que nessas estroncas, que seria de madeira que a gente usa lá, vai ser substituída por esses anéis metálicos. E aí, semelhante, a gente parte para novos trechos. A gente escava novos trechos do solo e aí escora novamente com essas pranchas e faz o travamento com os anéis metálicos. E aí repete-se essa operação sucessivamente até a cota de projeto. E após isso, você pode fazer o alargamento da base, porque aí o operador ele pode descer em segurança, pois o fuste do tubulão vai estar totalmente escorado ali com as pranchas e as estroncas, que seriam os anéis metálicos nesse caso. Então não teria perigo de ocorrer o desmoronamento do solo. E aí ele faz o alargamento da base e aí vem concretando esse tubulão. E aí você me pergunta, tá, mas essas pranchas, elas ficam aí ou elas são recuperadas? Nesse caso, é opcional. Você tanto pode, à medida em que você vai concretando o tubulão, você pode tirar as pranchas, como vocês podem deixar lá. Por quê? Porque o que importa no tubulão, o que vai contar para a capacidade de carga do tubulão, é a abertura da base.
é a resistência de ponta do tubulão. Então, como a gente também já comentou em vídeos anteriores, essa resistência por atrito lateral no tubulão é nula. O que vai contar é a resistência de ponta. Então, você, se tiver a necessidade, se você conseguir tirar essas pranchas, tirar os anéis, beleza, você pode tirar. Se você não conseguir, e você achar que não tem necessidade ou por algum motivo não conseguir fazer essa retirada, você pode deixar as pranchas aí. Mas aí, após a conclusão disso, concreta-se o tubulão e pronto, está concretado o seu tubulão sem o perigo de desmoronamento de solo em cima do operador, ocasionando em acidente fatal. E o segundo tipo de tubulão, nós comentamos, é o tubulão Gol, que é muito parecido, é um pouco parecido com o tubulão Chicago. Só que neste caso, a gente crava um tubo de 2 metros de diâmetro e 2 metros de comprimento. A gente crava esse tubo. E à medida em que a gente vai cravando, a gente faz a retirada do solo. Vai escavando esse solo no interior do tubo. Então, vai chegar nos 2 metros de profundidade com o solo totalmente escavado e escorado no seu diâmetro. E aí, a gente chegando nesses 2 metros, a gente vai cravar outro tubo, agora com um diâmetro igual a 2 metros menos 2 polegadas. A gente faz essa cravação agora desse tubo de diâmetro menor, para não permitir esse desmoronamento. A gente faz e a mesma coisa. A gente vai lá e escava esse solo e crava esse tubo de diâmetro menor. E assim sucessivamente, faz com o terceiro ou com o quarto possivelmente, até chegar à cota de projeto. E aí vai lá e desce o operador. É importante que esse último tubo ele seja igual ou maior a 90 centímetros. Então você tem que fazer o cálculo aí exatamente, porque de repente esse tubo primeiro aqui ele pode ser maior do que 2 metros. Então é importante que tenha esses 90 centímetros para que ele possa descer até ele executar o alargamento da base. Sendo assim, este caso, no tubulão Gol, essa metodologia ela permite que você execute o tubulão abaixo de nível d'água e abaixo em solos arenosos, o que a NR18 proíbe. Mas esse tubulão, com essa metodologia, é possível realizar esse tipo de fundação. Lembrando que tanto o tubulão Chicago quanto o tubulão Gol, eles não estão especificados na NBR 6122, Projeto de Execução de Fundações. Só que você só pode executar este tipo de fundação, esse tipo de tubulão, em solos que tem nível d'água, em solos arenosos, se você estancar a água, seja por uma camada de argila ou outro material estanque. Então, vai ser possível e à medida em que você vai concretando, você consegue recuperar esses tubos, aí sim é recomendável que você recupere esses tubos. Então, essas são as duas metodologias alternativas aí da execução de tubulão. Claro que podem ter outras, surgir novas ideias, e aí a ideia é exatamente essa, que surjam novas ideias de metodologia de execução de tubulão, para que a gente não abandone totalmente esse tipo de fundação, que é adorada aí por muitos engenheiros geotécnicos exatamente por possuir uma enorme capacidade de carga, tanto a tração quanto a compressão. Então, gostaria de saber a opinião de vocês quanto a esse tipo de fundação. Comentem aí o que vocês acham e se é viável implantar nas obras de fundações. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço, uma boa semana.